Note como as Escrituras se ligam tão formosamente em cada era. Agora note, e quando a igreja do mundo se não ia ter a palavra de Deus para governá-los, então aceitaram um assassino, Barrabás. O que causou isso? Exaltou Satanás, o Deus desta era maligna, a ponto que ele quis... Agora, ouça, porque Satanás não fala-se dele como um Deus de nenhuma outra era, senão desta era. Ele não foi falado como sendo Deus na era de Noé, não foi nada dito sobre ele na era de Moisés, o Deus da era de Elias, mas nesta era maligna ele é o... Não perca isto! Ele é o Deus desta era maligna, adorado por milhões, milhares de milhões de pessoas, e não o sabem. Mas deixamos que a Escritura revele isso esta manhã. Vejamos então, vocês vão saber. Deixem a Escritura, como nas reuniões de discernimento, que o Espírito Santo fica entre a sua palavra e ele chama este homem e diz: você não pode viver com esta outra mulher. O que o levou a fazer isso 10 anos atrás, quando fugiu com a esposa daquele homem? O que ele está fazendo? Revelando, expondo Satanás, que sujeitou o homem ou a mulher vivendo com o marido de outra, os pecados que fizeram, as coisas que fizeram. O que isso fez? Expõe-no. Os médicos pegam instrumentos e tentam descobrir o que é errado, não conseguem. Não conseguimos saber, mas então o Espírito Santo vem e revela o que é, expõe isso. Veja, isso é o que a palavra de Deus é. É uma luz que brilha na escuridão. E quando você ouve um barulho na sala, parece misterioso. Algo operando e você não sabe o que é. Acende a luz rapidamente. Grilos, baratas. São filhos das trevas. E quando a luz brilha, eles fogem. Saíram de nós porque não eram dos nossos, a Bíblia disse. Não conseguem viver na luz do mundo, pois o Deus do céu enviou a sua luz nesses últimos dias para que ele pudesse iluminar o caminho para os seus filhos, para que eles pudessem não andar em trevas e tropeçar, mas pudessem andar na luz do brilho de Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém. Note, Satanás não é chamado Deus em nenhuma outra era, a não ser desta era. Era a sua ambição ser como Deus desde o princípio. Leiamos isso. Levar um tempinho. Vamos ver. Tenho anotado Isaías 14. Vamos lá a Isaías 14, um minuto, e ver quem Deus disse que seria Deus, o que Satanás faria. Isaías 14, 12 e 14. Note. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Filhos de Deus agora. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Era ambição de Satanás ser adorado como Deus. Ele pegou 2/3 das estrelas do céu, elevou-se acima delas, pregou para elas e enganou 2/3 delas. Está vendo? Muito bem. Note. Era a ambição dele. E agora ele está preparado com a noiva dele, muito selecionada, educada pelo seu próprio conhecimento. Veja, toda pintada com o seu engano de grandes edifícios e grandes denominações e pinturas de conhecimento, teologia esperta, intelectual, educada, para enganar
o mundo inteiro e tornar-se um Deus. É o que ele tem feito. Tudo a chegar à pessoa do anticristo, que já está coroada como o vigário de Deus, pela sua noiva amante do mundo, científica, toda vestida com pompa de educação intelectual, religiosa. Ela tornou-se religiosa como ele e pela sua própria interpretação da palavra de Deus, como fez com Eva, e como o seu filho Caim se tornou. Agora você diria, filho de Satanás? Mostre-me um lugar na Bíblia em que Caim foi alguma vez chamado de filho de Adão. A Bíblia disse que ele era o filho do maligno, semente da serpente. Não, a cobertura foi tirada agora, irmão. A pirâmide foi aberta como a revelação mostrou. Observe o que ele vai fazer. Seu pensamento. Ele pensando que Deus habitava na beleza mundana. Ele fez isso no céu. O pecado nunca começou no jardim do Éden. Começou no céu quando Lúcifer, o filho da alva, se exaltou em beleza e quis um reino mais belo do que o de Miguel. E ele pensava que Deus habitava em beleza. E note, Caim, ele não queria sacrifício de sangue, ele veio oferecer o fruto, beleza dos campos, sobre o altar, muito religioso, fez tudo que, tal como Abel, ofereceu sacrifício, prostrou-se perante Deus em adoração, obediente em todas as formas, mas sem a revelação da palavra. E a palavra era desde o princípio o plano de Deus. Mas Deus revelou, por revelação, a mesma coisa que ele vindicou e enfatizou que era certo. Não a religião, não um altar, não pertencer à igreja, não fazer um sacrifício, não ser sincero, mas pela revelação da palavra de Deus. Deus revelando-se que a sua mãe não comeu uma maçã que uma serpente lhe deu, mas que ela teve uma relação sexual com a pessoa de Satanás na forma da besta, não réptil, mas a mais esperta, mais astuta de todo o campo, a imagem do homem, a única coisa com que a semente poderia se misturar. Agora, a ciência está tentando encontrar e nunca vão encontrar porque cada osso do seu corpo está mudado, mas a Bíblia declara ser assim. Note o que este homem vai fazer agora. Este homem vai sentar-se no templo de Deus, que é a igreja, revelando-se como Deus. Agora, se quiser ler, é 2 Tessalonicenses 2, 13, 4 e Apocalipse 13, 4, 11 e 12. Onde falaram ambos os profetas, tanto João quanto Paulo, do que seria no último dia. Agora leia, porque tenho anotado aqui, mas para não tomar muito tempo agora, o dia em que estamos vivendo é chamado na Bíblia de o dia do homem. Este não é o dia de Deus. Deus não é o Deus desta terra. A Bíblia diz que não. Ele é Deus dos céus. Mas esse não é o dia de Deus. Esse é o dia da escolha. Seja viver para hoje e morrer, escolher Deus e viver, e Deus é a palavra. E a palavra é a palavra manifestada para a hora e o dia. Observe no dia do homem. Se quiser anotar, ia ler, mas 1 Coríntios 5, 1 a 5, 1 Coríntios 4, 1 a 5, perdoe-me, 1 Coríntios 4, 1 a 5, era Paulo falando de ser julgado pelo homem no dia do homem. O dia, por que é que chama o dia do homem? Você diria, é o dia em que as obras pelo entendimento do homem são glorificadas. Veja toda a conversa, como falam os comunistas. Alguém
tentando levar alguém à lua, Deus tentando levar alguém para o céu. Veja, mas veja como eles estão gastando milhões, e milhares de milhões e bilhões de dólares num desperdício. Quando chegarem lá, não vão encontrar nada. O que acontece? Não quero saber da lua, quero passar tão rápido pela lua que nem vou ver continuando a subir. Quero passar a Via Láctea branca, continuar, apenas continuar. Sim.